O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, afirmou que a base do governo tem mapeado a quantidade de deputados que poderiam votar favoravelmente ao projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Em entrevista ao jornal o Globo, o parlamentar afirmou que cerca de 200 deputados federais têm o perfil de alinhamento a Jair Bolsonaro e poderiam votar a favor da matéria ou a urgência dela. Como é que você vê esta onda pelo projeto de lei da anistia? Ganha força, um partido aqui, outro partido ali, às vezes se manifesta nesse sentido. Há muita dúvida a respeito do posicionamento dos presidentes da casa. O Hugo Mota entrou numa polêmica esses dias sobre isso. E aí, Mônica? Eu sou muito contra esse projeto da anistia. Eu entendo que há um erro na dosimetria das penas, eu acho que está havendo abusos, mas aí você cria um projeto, você vai para o extremo oposto, faz um projeto e vamos anistiar todo mundo. Eu, inclusive, acho que foi um erro a anistia ampla, geral e restrita que foi feita lá atrás, que fez com que os generais e todos aqueles que fizeram atos de tortura, atos de violência, atos inadmissíveis, não foram punidos, não responderam à justiça, não assumiram as consequências do que fizeram e essa impunidade contaminou o Brasil até hoje. Nós vimos na Argentina, de novo eu vou recomendar o filme 1984, onde o processo de purgar, de punir, de julgar, novamente a importância do julgamento, isso tudo fez com que hoje a democracia deles tivesse deixado para trás aquele momento e nós no Brasil ainda temos dificuldade de lidar com isso, estamos até hoje brigando por causa do filme e ainda estamos aqui. Então, a anistia, ela nem sempre é boa, especialmente quando ela é assim generalizada, ela está deixando de atender a necessidade de entender quem fez o que errado, que essas pessoas respondam e acaba fomentando a impunidade. Então, eu sou absolutamente contra essa anistia. A Mônica é contra o projeto de lei da anistia. E você, Rodolfo? É muito difícil tecer um comentário sobre isso, Nelson, porque, de verdade, a Mônica trouxe luz a uma questão que vem se discutindo ao longo do tempo. No calor da emoção, muitas pessoas são favoráveis quando se fala em anistia. Mas também quando você começa a pensar no jurídico e nas consequências do que isso pode causar lá na frente, aí você se opõe contra. Então, é muito difícil. Talvez buscar um outro meio dentro da lei, dentro das prerrogativas da lei, seria o momento mais adequado. Buscar essas escapatórias de querer fazer anistia, de querer fazer outra coisa, cara, você vai conseguir trabalhar com o emocional da população, dos populares, trabalha muito mais a emoção, e essa emoção pode atrapalhar o devido processo legal, pode atrapalhar a ampla defesa, pode atrapalhar sim, mas dentro da lei existem outras saídas que se possa fazer valer nesse momento. Como é que você vê, Paulo Loyola? Porque para os parlamentares governistas, principalmente, isso inclusive foi manifestação do próprio presidente Lula, você pedir anistia antes de condenação, para alguns casos, exatamente, seria uma espécie de antecipação de culpa, uma espécie de confissão, foi o que disse o presidente. Você concorda com isso ou você tem alguma outra visão sobre o projeto de lei da anistia que cresce em apoio na Câmara dos Deputados, principalmente? Reforço meu ponto anterior e queria demonstrar mais uma vez como essas coisas estão conectadas. Mostra uma exceção, mostra um problema do jurídico, um erro do jurídico, até concordo nesse sentido com os colegas. Ela podia estar em prisão domiciliar, porque é mãe, porque tem decisão e tudo mais. Mas, na verdade, o que está por trás deste processo, repito, e olhem que foi justamente a notícia efetivamente posterior, trata-se do projeto da anistia. Você mostra um caso de exceção, mostra o caso que tem, olha, está aumentando o apoio à anistia. E aí você está justamente querendo trazer mais apoio para esse processo. Não me parece que tem apoio hoje das casas legislativas para passar. É um projeto que tem interesse especial do próprio ex-presidente Bolsonaro. Há uma leitura ali do campo que, dando anistia aos golpistas do 8 de janeiro, poderia se chegar também ao golpista do ex-presidente. E aí é isso que está por trás de todo esse processo. E você, Maria, como é que você vê esse projeto? Gente, isso tão complicado. Como eu faço coro ao que eu disse aqui, né? A questão... Você faz um coro a si mesmo? A mim mesma, eu faço um coro a mim mesma com relação quando a gente estava tocando no Você concorda contigo, é isso? Eu concordo comigo mesmo, né? Perfeito. Não, mas sem perder o rumo aqui, mencionando aqui o caso da Débora, né, e o exagero da pena, que vocês bem tocaram nas questões
que tange ao seu caso, com relação a ser mãe de uma criança com menos de 12 anos, 14 anos demais. A gente vê um problema grave de segurança no Brasil, onde as prisões se tornaram verdadeiras escolas do crime e com pessoas que cometem atrocidades terem penas bem menores do que a da Débora. Então, existe, de fato, uma reflexão de injustiça da justiça. É muito grave isso. Esse debate da anistia vai rolar, vai rodar ainda muito, vai ser usado como bandeira política, obviamente, dos dois lados, e vai ser a pauta quente dos próximos meses e, quiçá, das eleições de 2026. Como eu falei aqui, o STF é uma instituição que está tendo uma crise de popularidade, mas que ainda exerce muita influência, obviamente, exerce muita influência na sociedade. Enfim, eu vou tucanar, mas eu acho que é uma pauta política que vai ter muito debate, certamente, vai trazer muita problematização no nosso país. Tá, beleza, falei que vou tucanar, mas eu falo assim, beleza, as pessoas cometeram... Se decida, não. Pelo amor de Deus. E aí, você gosta ou não gosta do projeto? As pessoas cometeram... Se fosse você, parlamentar, deputada, você vota pelo projeto da anistia ou não? E aí, fecha? Eu vou dizer que eu acho que essas pessoas... Você vai faltar, você vai meter um atestado. Eu vou meter um atestado, né? Tá bom. Não, brincadeira, mas as pessoas que cometeram... A filiação ao PSDB vai chegar ainda. Cometeram as atrocidades, certo? Devem punir as atrocidades ao bem público. Mas vamos rever a pena sobre essas atrocidades. Você sabe que a anistia é um instrumento jurídico que ela serve na justiça de transição, geralmente de governos autoritários para democracias. Ela é, inclusive, um instrumento de negociação. Foi assim no próprio Brasil, assim que aconteceu a transição para o regime democrático, né? Então, vamos combinar aqui que a partir de agora a gente perdoa essas atrocidades de autoritarismo que vocês fizeram, mas a partir de agora a gente vai ter democracia, beleza? Por quê? Porque se não tiver essa anistia, o autoritário continua. Por quê? Eu vou dar o poder democrático para alguém me punir pelas atrocidades que eu cometi? Não vou dar, e aí a gente teria uma perpetuidade de ditaduras mundo afora, né? É por isso que se propõe, por exemplo, uma anistia para o Nicolás Maduro, para ele transicionar para um Estado democrático lá na Venezuela. Isso não é só... Isso é em qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, teoricamente, no Brasil, neste momento, não caberia a anistia, porque a gente está em um regime político-democrático, né? Por outro lado, Moniquinha Rosenberg, a gente está justamente num regime democrático em que, se há um projeto de lei, que ainda que conceitualmente equivocado, passa, ele é fruto do poder constituído, o poder legislativo, e deveria valer. Então, tem também a sua legitimidade, né? Principalmente se for apoiado por tantos deputados, assim, representantes do povo, eleitos democraticamente para essa função. Não é, Mônica? E aí? Pois é, se for aprovado, aí a questão vai ficar... Primeiro que a discussão era conceitual, se eu sou a favor ou contra, e eu sou absolutamente contra. Tá. Agora, se eles forem além, e não será a primeira vez em que esse Congresso aprova um projeto com o qual eu discordo, se eles forem além e aprovarem, haverá a discussão, certamente, no Supremo sobre a constitucionalidade, a validade desta lei. Se o Supremo disser que ela é válida, obedeceremos e diremos feliz anistia a vocês todos que estiveram lá em Brasília tentando atacar a democracia. Agora, isso não significa que está certo.